Eu quero dizer ao plenário do Senado Federal e aos que nos acompanham que, pela primeira vez, eu estou quebrando uma tradição que tenho desde que assumi como deputado, como senador da República, senador Girão. Eu sempre fui muito reservado nas minhas posições quando se trata de indicação de autoridades nesse Senado Federal. Nunca manifestei meu voto, nem a favor, nem contra. Nunca publiquei a minha votação com relação à escolha de autoridades no âmbito desse Senado Federal. Eu acho que a Constituição Federal, no desenho que tem, buscou garantir ao parlamentar o direito de escolher livremente, sem pressão e sem ameaças, na moldura que tem, no modelo que tem. E, em razão disso, eu sempre procurei exercer o meu papel, sabendo da minha responsabilidade, sem expor as minhas posições. Pela primeira vez, eu quebrei essa tradição, essa convicção pessoal, para deixar clara a minha posição em relação à indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Já disse isso lá no meu estado. Essa semana andei diversos municípios do estado de Rondônia, falando com a população, e não teve um único lugar que eu não fui questionado sobre esse tema. E mesmo quando Bolsonaro indicou ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós sabatinamos e votamos aqui, mesmo os indicados por Bolsonaro, eu nunca revelei o meu voto. Eu nunca antecipei as minhas posições. Dessa vez, eu estou antecipando. Eu estou dizendo claramente, e reafirmo da tribuna do Senado hoje, claramente a minha posição. Vou votar contra a indicação do senhor Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Obviamente que, sob o aspecto formal, eu não estou a questionar as qualificações jurídicas do ministro a ocupar essa vaga. Do ponto de vista da conduta ilibada, porque os dois requisitos formais apresentados pela Constituição Federal são esses, mas engana-se quem pensa que basta o preenchimento desses dois requisitos para a investidura na função. Se assim o fosse, desnecessário seria sabatina no âmbito do Senado Federal e votação no âmbito do plenário do Senado Federal. Bastaria se verificar formalmente o preenchimento dessas condicionantes. Obviamente que cabe o julgamento político, obviamente que cabe a análise por parte de cada um, se este ou aquele indicado preenche ou não os requisitos. E diferente de outros candidatos, que às vezes quando chega aqui, fruto de uma indicação, você tem que questionar, você tem que perguntar, este é um caso que dispensa questionamentos, porque é de todos conhecido e suas opiniões de todas conhecido. Todo mundo já sabe o que ele pensa. Abertamente, claramente. E todo mundo tem acompanhado a atuação dele enquanto homem público, enquanto político, já foi um dia juiz, hoje. E não estou dizendo isso para dizer que não é possível a indicação de quadros da política para cortes superiores. Desde que preenchidos os requisitos, não há impedimento. A questão é, que tipo de representante, que tipo de componente nós queremos dentro do tribunal? Como é que a sociedade brasileira está olhando hoje especialmente para o Supremo Tribunal Federal? Que sentimento têm os brasileiros neste momento? Se a atuação da Corte dentro dessa linha progressista, dentro dessa linha de ativismo claro, de neoconstitucionalismo claro, se conecta com a sociedade, cabe ao parlamento apenas referendar a sequência daquilo que está lá. Mas nós não somos representantes de nós mesmos. Não podemos legislar de costas para a sociedade.
Não podemos atuar nos esquecendo de a quem devemos lealdade, a quem devemos obediência, a quem devemos atenção. É a esta sociedade. E esta sociedade está a reclamar em razão dessa postura que não dialoga com o sentimento nacional. E eu não estou a dizer que as cortes devem estar atreladas à opinião pública, não. Não. As cortes, muitas vezes, precisam ser contramajoritárias, obviamente que sim. O que as cortes não têm o direito de ser é contra a Constituição. O que as cortes não podem ser é descumpridoras da Constituição Federal. Se discordam do texto literal que está lá, da ideia motivadora, do espírito da norma, que se opere a mudança pela via própria, que se opere a modificação pelo caminho legal, e não pela via da chamada interpretação constitucional no tempo, que com base nesta interpretação, você pode traduzir algo que diz uma coisa hoje, mas que amanhã você pode dizer o contrário daquilo que diz hoje. E isso tem gerado um descompasso na sociedade brasileira. É natural que o brasileiro esteja insatisfeito, é natural que o brasileiro esteja revoltado. E aí, num momento como esse, colocar na Suprema Corte quem tem um perfil justamente na direção do ativismo, na direção da ideologia, na direção daquilo que não aceita mais a sociedade brasileira, não me parece algo acertado. O ministro tem uma conduta claramente beligerante, o que não se coaduna com o perfil de alguém que deve ocupar espaço numa corte. Espera-se de um juiz equilíbrio, não é o que vemos. Espera-se de um juiz a capacidade de discernimento, desapego às paixões ideológicas, não é o que vemos. Lamento, não é o que vemos. Discrição, não é o que vemos. Eu disse outrora, é como querer apagar fogo com gasolina. No português direto, claro, é isso que estão fazendo. Nós estamos num momento de inquietação, num momento em que a sociedade, ela reclama do Senado Federal providências, e aí esse Senado terá a oportunidade de dar uma resposta clara, que se conecta com a sociedade, ou ir na contramão. Hoje nós temos o poder de controle, mas existe uma accountability vertical. Esta é feita por aquele que é detentor do poder originário. Se hoje temos a opção de escolha, daqui a pouco é o povo que o terá. E é bom que todos nós estejamos atentos a esses aspectos. E eu não vou nem entrar aqui na particularidade de posicionamentos que o ministro teve e que me parece ser algo que o descredencia para a função de magistrado. Veja, Vossa Excelência, no episódio recente da CPI aqui no âmbito do Senado Federal, obstrução à investigação legítima, sonegação ao envio de documentos e tantas outras coisas mais. O fato de se negar a comparecer em comissões da Câmara dos Deputados, alguém que vai ter a prerrogativa de determinar, de fazer cumprir decisões, mas que nesse momento deixa de cumprir determinação legal. Então, eu estou aqui dizendo ao Brasil, aqueles que nos acompanham, pela vez primeira, estou antecipando o meu voto, senador Girão. Pela vez primeira, estou dizendo a Rondônia e ao Brasil, votarei não à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias. E não sou daquele que fica achacando senador A, senador B, cada um tem a sua consciência, cada um age dentro da sua consciência, dentro da sua convicção, e nós devemos respeitar
esses posicionamentos, mas eu estou falando da minha posição. Eu estou falando do meu compromisso com relação a esse voto. E certamente, senador Girão, estou abrindo exceção para antecipar o meu voto e dizer claramente como vou votar. E passada essa votação, voltarei à condição de discrição no meu voto. Abrirei mão dessa discrição quando estiver diante de situação como essa, que para mim é de gravidade, porque desafia o brasileiro. Parece que querem provocar o povo brasileiro. Parece que querem fustigar o povo brasileiro a uma reação. Mas essa reação não é só contra o presidente da República que o indicou, é contra também aqueles que terão o papel de fazer a sabatina e depois de confirmar ou não essa indicação. Boa parte da sociedade brasileira se preocupa muito, com esse processo, com essa escolha. E eu me preocupo porque eu defendo o Supremo Tribunal Federal, sempre defendi aqui dessa tribuna, e não seria agora que eu deixaria de defender o Supremo Tribunal Federal como instituição, como Casa Maior da Justiça Brasileira. Agora, diferente de defender o Supremo Tribunal Federal, significa concordar com posicionamentos de integrantes desta Corte, e inclusive com o posicionamento desta Corte, e aí falo enquanto Corte, quando este Parlamento ousa mudar a Constituição Federal, porque conectada que está com a sociedade brasileira, cobrada que é pela sociedade brasileira, trabalha para emendar a Constituição Federal, observa-se do lado de lá da Praça dos Três Poderes uma reação desmedida, desproporcional, desrespeitosa, chamando senadores da República de nomes que não convém ser mencionado dessa tribuna. Eu não quero aqui, senhor presidente, usar do mesmo expediente. Não quero usar do mesmo expediente para enquadrá-los, porque não é adequado, porque não é correto. Não se mede, não se deve medir o outro pela própria régua. Eu estou falando de instituição. A instituição é importante. Dentro desse equilíbrio de forças é importante. Agora, nós não terceirizamos o poder desta casa, do Congresso Nacional, para nenhum outro poder. Parece que no Brasil nós estamos vivendo um momento de atrofiamento de alguns dos poderes da República e empoderamento de outro. E esse é o momento em que nós vamos reafirmar essa sequência de tomada à força do poder ou de garantir o equilíbrio. E eu vou dizer aqui muito claramente, senador Magno Malta, Vossa Excelência que está aqui nessa sessão, vou dizer a Vossa Excelência, e não quero ser extensivo, vou dizer a Vossa Excelência, ou nós nos reposicionamos enquanto Senado Federal, enquanto um dos poderes da República, para controlar, porque só o poder freia o poder, já diria Montesquieu, ou então seremos todos atropelados, e daqui a pouco esta mesma sociedade que hoje está a reclamar, no seu exercício pleno de direito, vai dizer um basta. Ou nós cumprimos o nosso papel, ou então serve para quê esta casa? Então, eu repito, continuarei defendendo a autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas não posso reconhecer os excessos, os exageros, o atropelo à Constituição, e nesse momento, a indicação de Flávio Dino simplesmente acentua, piora esse cenário. Por isso, o meu voto será contra.